fica claro o envolvimento de Bolsonaro, ou seja, a participação dele. O artigo 29 do Código Penal brasileiro, ele define muito bem a figura do participante, do partícipe, né, da coautoria pela participação. Ou seja, o sujeito não precisa lá estar portando a arma do crime para ser coautor do crime. Ele colaborou, estimulou, participou da produção do crime de alguma forma, ele responde pelo crime. Ele é beneficiário do crime. O beneficiário nem sempre responde. É um indício, mas no ensino eu posso ser beneficiário de um crime que eu não sei. Né? Por exemplo, eu sou o único herdeiro da minha mãe. Alguém vai e mata minha mãe, eu sou beneficiário do crime, mas não quer dizer que eu tenha participado do crime. Quer dizer, o importante é o critério da participação. E aquele relatório anterior já trazia assim, sentidos, indícios da participação de Bolsonaro. Esse relatório agora, eu fiz uma leitura cruzada dele, pelo que eu pude perceber, também é muito consistente, no sentido não só de confirmar aqueles indícios, como trazer novos. Né? Então, é realmente um trabalho muito bem feito da Polícia Federal. O indiciamento em si, ele não significa muita coisa, gente. Ele serve mais, no meu ponto de vista, para deferir direitos ao investigado. Porque ele declara claramente aquela pessoa como investigada do Estado. Então, como investigada do Estado, ela passa a ter uma série de direitos. Por exemplo, direito a não dar depoimento, a não declarar nada, a não dar depoimento que possa incriminá-la. Né? Eu entendo, sou dos mais radicais nesse ponto de vista, que ela pode, inclusive, não entregar provas que a incriminem, mais do que não entregar, eu entendo, até tem gente que acha que não, mas eu acho que pode, inclusive, destruir provas no direito brasileiro. Ou seja, ela passa a ter um reconhecimento que ela é investigada pelo Estado e que, portanto, ela tem uma série de direitos como investigada e potencial ré, né, a pessoa, potencial réu. Então, isso é que significa essas pessoas, em termos técnicos. Agora, em termos assim políticos, é evidente, eu não preciso dizer para vocês o impacto disso que foi realizado hoje. Né? Agora, eu queria ressaltar, eu estou impressionado com a investigação da Polícia Federal, quanto que foi correta, precisa. Né? As pessoas, eu me lembro de muitas vezes ter vindo aqui em outros canais nossos, e todo mundo pressionando, não, mas não estão fazendo nada. Eu falo, calma, tem que ir com paciência. O tempo que houve de investigação foi curto, 1 ano e meio para uma investigação no Brasil não é um período longo. E esse julgamento não é daqueles julgamentos que vai demorar 10 anos, porque ele é instância única. Os caras quebraram o Supremo Tribunal Federal. Semana passada houve um atentado terrorista no Supremo Tribunal Federal. Não tem jeito, podem espernear o quanto for, o juiz natural para esse caso é o Supremo Tribunal Federal. Então, vai ser julgado em instância única, isso não vai demorar. Né? Não é aqueles casos que ficam 15 anos na justiça. Não, daqui a pouco esse caso está julgado. Agora tem que ir com calma para não fazer bobagem. Para não ficar prendendo gente indevidamente, acusando sem prova, porque isso aí não termina bem. O sujeito acaba voltando como herói. Nesse caso, não. Nesse caso, a prova, indícios claros, a comprovação de práticas do início da execução de uma tentativa de golpe de Estado, interrompida por razão alheia à vontade das partes. Como diz o relatório, é uma conduta complexa que teve vários núcleos organizacionais e vários sentidos diferentes, mas com uma finalidade só, dar um golpe, estimular as Forças Armadas a cometer um golpe de Estado. Né? Eu sou dos que acham que a mera atitude de reunião para planejar um golpe de Estado já caracteriza na lei brasileira. Eu fui um dos caras que ajudou o Paulo Teixeira a debater esse projeto, um dos juristas. Aliás, foi o jurista que coordenou no campo do PT a elaboração desse projeto de lei de defesa da democracia, um projeto que eu conheço bem. Então, para mim, já caracteriza o exaurimento do tipo que é tentativa de golpe de Estado, já caracteriza o planejamento. Mas, nesse caso, foi muito além do planejamento. Foram atos de execução mesmo, inclusive acompanhamento de ministro, de presidente eleito da República, de vice. Já estavam em operação, os militares, só não se realizou o ato de sequestro do ministro, porque um deles teve problema logístico para chegar no lugar, ou seja, por razão alheia à vontade das partes. Ou seja, teve muito mais do que mero planejamento. A execução se iniciou mesmo e foi impedida. Né? E vejam, se enxerguem um crime só numa ação complexa. Manifestação em frente aos quartéis. Se fosse democrática, seria no legislativo, não em frente aos quartéis. Iam chamar as pessoas, os militares, a golpear. Ação na internet, gente querendo produzir um clima no país social favorável ao golpe, gente consciente que estava ajudando um golpe de Estado. Tem várias declarações deles falando em interrupção, em precisa de uma ruptura com o regime. Tem vários tipos de discurso que demonstram isso, inclusive, das próprias pessoas que estão iniciadas. Né? Houve uma tentativa de ato terrorista em aeroporto, onde, inclusive, o réu já confessou que pretendia, com o ato, a convocação das Forças Armadas. Houve o 8 de janeiro, houve a tentativa de ato terrorista semana passada, e agora vem essa revelação desde ontem da atuação de militares, inclusive das forças especiais, querendo sequestrar o ministro, matar um presidente da República, matar o vice, matar o próprio ministro. Então não estamos brincando. Não há hipótese de ter juristas que estão falando, poucos, mas tem,
que estão falando que não está caracterizado o início de execução, que é mero ato preparatório. No nazismo, o nazismo não teria ascendido sem juristas. Sempre existe os juristas nazi, os juristas do Reich. É isso que essa gente tem que ser entendida, como juristas do Reich. Gente que trai o seu diploma, trai a profissão, né, trai a mínima ética do exercício da atividade jurisdicional no debate público, porque não pode haver dúvida, em qualquer democracia do mundo, não haveria dúvida do cometimento de crimes graves contra a democracia. Vai ser difícil o caminho da defesa, temos que aguardar a defesa se manifestar, porque é civilizado isso. Mas vai ser muito difícil o trabalho da defesa. Muito difícil, porque as provas são muito consistentes. E, para mim, a condenação vai ter que ser dura. Não pode ser pena mínima. Nós estamos falando de agentes superiores do Estado, de um ex-presidente da República conspirando para dar um golpe de Estado na democracia para permanecer no poder. O presidente da República, o homem mais poderoso do país, oficiais generais e de titulação superior das Forças Armadas. Quer dizer, gente que tem poder para realizar um golpe, que colocou em grave risco a democracia. Todos têm que ser punidos com rigor. Os militares, além da sanção penal, têm que perder direito ao posto que tem os que estiverem na ativa, aos direitos da reserva, quem estiver na reserva, serem expulsos das Forças Armadas com desonra e sem mais direito a nenhum tipo de benefício. Né? Além da condenação penal que dê cadeia. Essa condenação é para dar cadeia para todas essas envolvidas, né? Porque merecem cadeia. Não há crime político maior, é um crime que atenta contra os direitos de cada um de nós que está aqui. É um crime que atenta contra a democracia, o maior valor de civilização que esse país tem. Um crime que atenta contra a nossa Constituição. Né? E está provado. A Polícia Federal fez um excelente trabalho. Está provado que essa gente conspirou contra a democracia, iniciou a execução e só não deu golpe porque não conseguiu. Porque se conseguisse, daria. A democracia correu grave risco. O tipo penal está absolutamente exaurido. Houve uma tentativa de golpe no Brasil, comandada, dentre outros, pelo ex-presidente da República. E essa gente precisa ser punida. Essa sua fala merece uma moldura histórica, tá? Que a gente vai fazer um corte dela, né? Essa sua fala agora, Pedro, que eu achei, todos nós, com certeza, achamos da maior importância e da maior capacidade de síntese, né, da gravidade dessas coisas. Francamente, eu estou admirando a Polícia Federal. Eles fizeram um excelente trabalho. E não pediram a prisão de ninguém, o que é correto. O que é correto. Esse tipo de satisfação que você dá para a plebe ignara, como a turma fala, para a multidão, para a turba, que quer a condenação a qualquer custo, esse tipo de... Não funciona nunca. Nunca funciona. Isso aí só dá problema, só gera reação. Né? Então está correto, tem que ir com calma, tem que ir com paciência, tecnicamente de forma adequada. A Polícia Federal apurou isso em 1 ano e meio, um tempo curto, desvelou toda a organização criminosa. Nós nunca tivemos no país nenhum general processado por esse tipo de coisa. Vamos ter vários. Ex-comandante do Exército está indiciado. Isso é histórico nesse país. Almirante. Vou dizer, indiciamento muito substancial. Nós temos como mostrar para o mundo, pelo menos os principais agentes ali, você tem provas consistentes da participação deles num crime gravíssimo contra a democracia, que qualquer democracia do mundo reagiria face a provas como essa. E é histórico isso. É histórico. Nós temos líderes, generais das Forças Armadas indiciados pela Polícia Federal, que é uma polícia civil. Eu não sei se as pessoas... Dá para entender o que significa isso na história do Brasil. Os mais jovens não têm ideia do que significa.